Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Virgínia e mais uma vez estamos aqui falando sobre família. Família é um bem muito sagrado. Foi criado por Deus e abaixo da nossa salvação é a coisa mais importante. Ele mexe com o nosso coração, mexe com a gente de uma maneira diferente. Deus criou o homem e a mulher para frutificar. Quando Deus criou Adão, ele percebeu que o Adão não podia viver sozinho. Então criou a mulher e aí ele constituiu o casamento. E depois disso, ele ordenou que Adão e Eva frutificassem, enchessem a terra. E então aí surgiu a família. E se você observar, todos os animais eram casais e também frutificaram, né? Tiveram também aí seus filhotinhos. Então, isso é algo divino, algo extremamente de Deus. A família, ela é de Deus. Então, se você não tem uma família abençoada, comece por você fazer as coisas que Deus pede, que Deus ordena na palavra dele, para que Deus venha abençoar também a sua família. Se você nasceu numa família que não busca a presença de Deus, nasceu numa família que só tem brigas, que tem desunião, eu posso te garantir que existe um mal na sua casa, na sua família, e você precisa lutar contra esse mal. E como é que você luta contra esse mal? É obedecendo a palavra de Deus. E agora vamos começar a falar sobre isso nesse momento. A palavra de Deus diz em Salmos 133, a excelência do amor fraternal. Está escrito assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus, ele deseja que os irmãos vivam em união, porque isso é bom. É bom que os irmãos estejam sempre próximos, unidos um do outro. São duas coisas. Você que tem seu irmão, é jovem, tem seu irmão, ame seu irmão. Isso vai fazer um bem tanto para você quanto para ele. Ainda mais se ele for mais novo do que você, vai ser melhor ainda para ele. Sabe? Ele se espelha em você, ele vê você aí como uma pessoa, como exemplo para ele. Então, seja um bom exemplo para o seu irmão. Ame ele, tenha paciência com ele. Às vezes é um pouco difícil, ainda mais quando é muito pequeno, mas tenha paciência, seja a pessoa que vai ser um molde para ele, tá ok? Se você não tem um bom relacionamento com seus irmãos, busque em Deus essa mudança, porque os pais, eles vão precisar de vocês quando eles estiverem mais velhos, né, na velhice deles. E é bom essa união para que eles não venham sofrer tanto, eles possam estar próximo de vocês, porque nada melhor do que um idoso ele ter uma família próximo dele, né? E você, pai e mãe que tem filhos, por favor, entenda. Eu sei que muitas vezes quando você tem mais de dois filhos, dois ou mais, tem aquela questão de você ter mais afinidade com um do que com o outro. Mas isso é perigosíssimo. Vê a história de Jacó, de José, né? Ele preferia José do que os outros filhos, e os outros filhos tinham muita inveja. Por eles não serem convertidos, olha o que ele fez com José, né? Eu sei que no final das contas tudo deu certo, nós já conhecemos a história, mas imagina o baque para José. E quanto tempo ele deve ter guardado aquilo dentro dele. Claro que ele era um homem de Deus e ele não carregou aquilo, mas ele era ser humano. Ele era ser humano. E se ele tivesse permitido aquele sentimento fazer parte dentro dele, da vida dele, ele não estaria dentro do plano de Deus. Entende? Então, para ele foi um baque muito grande. Imagine, para Jacó, quando soube que ele tinha morrido, né? Porque foi essa história que inventaram. E ele sofreu muito. E era tudo um plano dos filhos. Então, assim, cuidado com as comparações, cuidado com você gostar mais de um do que de outro, porque isso vai fazer um mal terrível para o seu filho. Ele vê você como base para a vida dele. Todos os seus filhos, eles se espelham nos pais. E a palavra negativa que você fala para o seu filho, independente do que ele seja, a palavra negativa que você fala para o seu filho vai ficar dentro dele para o resto da vida. Ele vai carregar aquilo ali pro resto da vida. Então, não importa se você fala que um outro tem cabelo bom e outro tem cabelo ruim, você está fazendo uma comparação. E isso faz muito mal. Então, não faça isso. Não compare seus filhos. Cada pessoa já nasce com o seu temperamento, com a sua personalidade. Cada um já tem. Você nasceu com a sua personalidade, com o seu temperamento.
Então, ele só foi moldado com o tempo. E assim também são seus filhos. Um é melancólico, o outro é colérico, o outro tem vários temperamentos. E aí o seu filho, ele já nasce com aquele temperamento. E ele é diferente, às vezes de você, às vezes é diferente do outro filho, às vezes é diferente dos pais. Ele é diferente, ele tem a personalidade dele. Não queira que os seus filhos sejam todos iguais. Então você tem que aprender a lidar com todos, ok? E o outro assunto que nós temos para falar aqui é sobre a sogra. É um pouco polêmico essa história de sogra, né? Mas por quê? Porque a sua sogra, o seu sogro, eles são os pais do seu cônjuge. Então, se você ofende a sua sogra ou o seu sogro, você está ferindo o seu cônjuge. Então, cuidado com a palavra que você fala. Quais adjetivos que você usa para poder falar dele ou dela, da sua sogra ou do seu sogro. Cuidado. Não importa quem seja a pessoa. Não importa se ela tem um mau comportamento, se ela fala besteira. Não importa. Eu tive a experiência de ter minha sogra morando comigo. Ela ficou mais de 1 ano morando na minha casa. E ela fala para todo mundo que eu a tratava melhor do que as próprias filhas. E ela tem filhas e ela precisou morar na minha casa. Eu deixei, né? Por quê? Eu pensei, eu prefiro que ela viva conosco, morando na nossa casa, do que ela more na casa de uma pessoa que a maltrate. Eu e ela somos totalmente diferentes. Completamente diferentes. Deus foi me dando forças durante esse período. Foram momentos muito difíceis pelo fato de sermos muito diferentes. E ela passou por uma fase muito, muito complicada na vida dela, muito difícil. Mas eu seria incapaz de mandá-la sair da minha casa. Eu seria incapaz de desejar o mal para ela. Porque, primeiro, ela é uma alma, ela é um ser humano. E, segundo, ela é mãe do meu marido. E nós somos um quando nos casamos. Então, eu deveria tratá-la como minha mãe também. Se fosse o caso da minha mãe precisasse, tivesse que morar na nossa casa, eu iria gostar que ele tratasse ela. Bem, nós temos que ter paciência e saber conversar. Se ela chegou na minha casa e ela fez algo que eu não gostei, eu preciso chegar até ela e conversar. Eu não gostei disso. Se caso ela não me ouvir, eu converso com meu marido. E eu passo para ele, olha, eu não gostei que ela fez assim, assim, assado, eu não gostei. Conversei com ela e não resolveu. E aí ele, sendo um homem sábio, também vai chegar até ela e vai falar com um pouco mais de autoridade, claro, por ser o filho legítimo, ele vai ter um pouco mais de autoridade e vai se impor pelo fato de estar dentro da minha casa, ou se caso a mãe, ou a sogra, né, no caso, estivesse metendo na sua vida, na sua família, é necessário ter em se impor, né? Mas a questão de maltratar, de brigar, de ter xingamentos, gente, isso não é de Deus. Lá no livro de Ruth, nós conhecemos a história. Se você não conhece, vá até lá e leia a história de Ruth. É uma história que eu amo de verdade. Eu amo a história de Ruth. E no final teve um final feliz. Mas Ruth, ela deixou a sua vida, ela deixou a sua cidade, os seus deuses, ela deixou tudo para cuidar da sogra. E ela não era mais casada, ela era viúva. As duas eram viúvas. Então ela não tinha mais o dever de cuidar da sogra, porque a própria sogra a liberou. Não, vá viver sua vida, case de novo, tenha sua vida, segue adiante, porque você já está viúva, você não tem obrigação comigo. Eu vou voltar para Israel. E a Ruth, ela não ouviu, não deu ouvidos à sogra. E ela foi lá e foi cuidar da sogra. E ela teve que trabalhar, ela teve que sustentar a sogra. Foi um pouco difícil no começo, mas depois ela ouviu a sogra como se fosse mãe dela. Ela cuidou da sogra como se ela estivesse cuidando da mãe dela. E no final das contas deu tudo certo. No final ela casou com um homem de Deus. Ruth se tornou da linhagem do Senhor Jesus. Pelo fato dela ter sido o quê? Uma boa nora, pelo fato dela ter sido uma cuidadora, uma pessoa que se preocupou com a sogra, mesmo não tendo nenhuma obrigação. Então é necessário você, minha amiga, cuidar desses detalhes. Às vezes parece muito pesado para você, parece muito ruim, mas Deus jamais te daria um fardo que você não pudesse suportar. Se a sua sogra está morando na sua casa, se a sua sogra está entrando na sua casa e ela está rompendo os limites, aí é necessário sim você chegar e se impor. Lógico, você precisa se impor. Não vai deixar ela chegar na sua casa e fazer o que quer. Ninguém tem esse direito. É a sua casa.
Mas eu digo para você cuidar dela quando ela precisar de você, até porque o seu filho, sua filha um dia vai crescer e você também vai se tornar sogra, né? Então a gente colhe aquilo que a gente planta. Tá bom? Então é esse o recado que eu queria dar. Eu desejo tudo de bom para vocês. Se caso não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e compartilha, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.